Essa notícia agora é importante e preocupante. Aumentou em todo o país o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Crianças do ensino fundamental 1 foram as que mais sofreram longe da escola durante a pandemia. E a alfabetização foi um dos principais problemas, porque tem muitas crianças que já deveriam estar lendo, só que ainda não dominam o ABC. A pandemia aprofundou ainda mais a desigualdade entre os brasileiros em relação à educação. Isso fica bem claro nessa reportagem da Renata Ribeiro. Vai prejudicar as oportunidades futuras das gerações que vão chegar no mercado de trabalho daqui a alguns anos, tá? Então, não é só a desigualdade desse momento que está crescendo em função da pandemia, mas ela também está afetando a distribuição de oportunidades da geração seguinte. Quando se compara a renda entre os estudantes, os mais ricos estudaram mais tempo do que a média. Já os mais pobres não atingiram a média. Os alunos das escolas privadas estão estudando 3 horas e 6, que não é o que deveriam, mas estão estudando mais de 1 hora a mais do que os alunos pobres, o que é bastante. É uma consequência bastante preocupante, porque com todos os pesares sociais, as mazelas que o Brasil já tinha e que vinha piorando no período de crise pré-pandemia, uma coisa melhorava, como um vento que soprava a favor, que era a redução da desigualdade de educação. Os pobres conseguiam fechar o gap educacional ao longo do tempo. Com a pandemia, isso foi revertido, quer dizer, o vento que soprava a favor começa a soprar contra, e o problema da educação é que ela deixa marcas. No Brasil, a educação pública, e particularmente a educação pública pré-universitária, é a grande maneira que as pessoas têm, as pessoas mais pobres, menos favorecidas têm, de conseguir uma melhor oportunidade na vida. Conseguir um emprego melhor, conseguir ter uma renda melhor do que a dos seus pais, realizar seus sonhos, assim por diante. Um ano parado, sem escolas, é um dano muito maior que se pensa. A volta às aulas no segundo semestre trouxe mais uma vez à tona as dificuldades que a pandemia impôs aos estudantes brasileiros. Um levantamento do Todos pela Educação, feito com base em dados do IBGE, mostra que entre 2019 e 2021, houve um aumento no número de crianças com idades de 6 a 7 anos que não sabiam ler nem escrever. Isso segundo a percepção dos próprios pais ou responsáveis. Um contingente que chegou a 2.400.000. Não é segredo que a pandemia aprofundou as desigualdades na educação. Entre as crianças mais pobres, o percentual das que não sabiam ler nem escrever aumentou de 33,6% para 51%. Entre as mais ricas, o aumento foi de 11,4% para 16,6%. Especialistas em educação deixam claro que a situação é grave e que as soluções precisam chegar de maneira consistente e o mais depressa possível. Estamos falando de vidas que poderão ser condenadas à pobreza por falta de educação adequada. Bem, aqui nessa escola no Rio, um grupo de reforço está atuando para que palavras como esperança e futuro não sejam apenas palavras.